Então, amados, eu já orei pela vida dos amados, né, para que nós possamos dar início ao estudo, né, à graça e ao apostolado esta noite. Então, glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Graça e paz. Nós vamos estudar hoje a palavra de Deus, né? Nós temos um tema. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos estudar hoje sobre o tema que é estar em Cristo. Nós vamos entender hoje o que é estar em Cristo. E estar em Cristo não dependeu de nós. Nós já nascemos em Cristo. Glória a Deus. Então, esse é o tema qual nós vamos estudar a palavra de Deus esta noite. Então, glória a Deus pela vida dos eleitos que estão aí nos acompanhando aqui no Ministério MGA Manaus 2 e também via Facebook, a qual os amados estão aí online. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Então, amados, estar em Cristo não é o que diz a tradição, não é o que diz o sistema religioso, né? E o que diz o sistema religioso? Se eu aceitar Jesus, agora eu estou em Cristo, né? Agora eu nasci de novo. Se eu me batizar, então agora eu estou em Cristo, agora eu estou perdoado dos meus pecados. Então, o que diz o sistema, o que diz a tradição religiosa é o equívoco, né? Ou seja, está equivocada, porque estar em Cristo não dependeu de nós. Nós já nascemos em Cristo. Glória a Deus. Então, amados, o fato de nós estarmos em Cristo foi o que Cristo já fez por nós e não o que nós temos que fazer para merecer ou para nós sermos. Nós somos o que Cristo já fez por nós e nós já cremos e vivemos por fé, crendo na obra consumada de Cristo. Glória a Deus. Então, estar em Cristo é tão somente ter nascido debaixo da graça, ter nascido na jurisdição de Cristo, de Jesus Cristo, e esse ressuscitado depois que Cristo morreu e ressuscitou. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, nós estamos em Cristo. Por isso que nós já nascemos em Cristo. Glória a Deus. E também nós vamos entender hoje no apostolado que o que está em Cristo é o nosso espírito, não é a nossa carne. É como a tradição ensina, como o sistema diz, né? Ou seja, eu tenho que me arrepender, eu preciso fazer alguma coisa. Ou seja, obras da lei, obras da carne. Então, não é na carne que nós somos e estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo no Espírito, né? Desde antes da fundação do mundo é que nós já fomos eleitos, escolhidos e predestinados para estarmos em Cristo, né? Ao qual o propósito dele está se cumprindo em nossas vidas. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura agora no livro de Efésios. O capítulo é o 1, o versículo é o 4, o 5 e o 6, né? Para que nós possamos entender que é o nosso espírito que está em Cristo, né? Porque você pode me perguntar, mas quando é que nós estivemos em Cristo, né? Vamos ler agora o apostolado do apóstolo Paulo, a qual o apostolado explica, a qual nós já estamos em Cristo. E estamos no Espírito. Efésios
o capítulo é o 1, o versículo é o 4, o 5 e o 6. O 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, amados, a palavra de Deus, ela está clara. Eu só estou lendo a palavra de Deus e Ele já nos deu gratuitamente, a qual Ele já nos elegeu e Ele já nos escolheu. Então, estar em Cristo é o que Cristo já fez. Estar em Cristo é você ser eleito, escolhido, você ser predestinado por Deus. Não dependeu de nós, porque o nosso tema é estar em Cristo. Não dependeu de nós. Glória a Deus, porque nós já nascemos em Cristo. Glória a Deus que nós já nascemos em Cristo e estamos em Cristo. Glória a Deus. Então aqui no versículo 4, amados, quando ele diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, é que já houve uma pré-existência nossa, é no nosso espírito. Quando foi que Deus nos elegeu e nos escolheu? Foi antes da fundação do mundo. Por isso que quando nós nascemos, o nosso espírito ele já está em Cristo, o nosso espírito. Por isso nós vamos sendo revestidos em carne, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, quando o nosso corpo ele vai sendo, o nosso espírito ele vai se revestindo em carne, o nosso espírito ele já foi reconciliado com Deus em Cristo, e nós já nascemos debaixo da graça, debaixo da jurisdição de Cristo, e nós já nascemos em Cristo porque houve uma eleição de Deus, uma predestinação de Deus para nós, os eleitos, os filhos predestinados em amor, como diz o versículo 5, na parte B do quadro. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então foi pelo que Cristo fez é que nós estamos em Cristo e estamos no Espírito. Então, para que nós possamos entender, é que nós já fomos reconciliados no Espírito, né? Desde antes da fundação do mundo, a qual já sabemos que é o nosso espírito que foi eleito, que foi escolhido. E se fomos eleitos e escolhidos, é claro que foi no nosso espírito. Por isso que nós já nascemos reconciliados, porque somos um espírito revestido em carne. Glória a Deus. Então, amado, nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo, somos pré-existentes, e foi o nosso espírito que foi reconciliado com Deus e não a nossa carne. Nós vamos entender ainda mais estudando aqui 2 Coríntios, o capítulo é o 5. Vamos ler o 17, o 18 e o 19. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, o 17, o 18 e o 19. Aqui nós vamos entender sobre a reconciliação de Deus para nós, como nós fomos reconciliados com Deus. Portanto, o 17,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, amados, na graça não é tudo de novo. Na graça é tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, nós não nascemos pecadores, né? Nós não nascemos devedores. Nós nascemos em Cristo. Porque o que é estar em Cristo? É você ser uma nova criatura. É você ter nascido debaixo da graça. Ter nascido debaixo da jurisdição de Cristo e não de Adão. Porque debaixo da jurisdição de Adão, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas na jurisdição de Jesus Cristo, todos os que nasceram após a morte e a ressurreição de Cristo, nós nascemos debaixo da jurisdição de Cristo e já nascemos uma nova criatura e já nascemos em Cristo, porque esse é o nosso tema. Está em Cristo, não dependeu de nós. Glória a Deus, porque nós já nascemos em Cristo. Então, nós já nascemos em Cristo, nós já fomos reconciliados com Cristo. Glória a Deus. Então, amados, é que estar em Cristo e ser uma nova criatura é termos nascido debaixo desta nova aliança. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o que é velho que já se passou? O velho é o que o sistema continua fazendo ainda com as ovelhas, né? É o antigo, batizando as pessoas para elas serem salvas, para que elas estejam em Cristo. Mas nós vivemos por fé, nascemos já reconciliados, já nascemos em Cristo, já nascemos uma nova criatura. Nós já nascemos sem pecado, porque o pecado, ele era para quem estava debaixo da jurisdição de Adão. Nós que nascemos debaixo da graça, já nascemos sem pecado e já reconciliados com Deus e já nascemos em Cristo. Vamos ler o 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, amados, foi quando Cristo reconciliou consigo mesmo, com Deus, todos os espíritos, né, que foram reconciliados com Deus, todas as ovelhas. Por isso é que nós precisamos entender e separar a carne do espírito, porque quem está em Cristo é o nosso espírito e não a nossa carne. Porque quando a pessoa nasce, né, aí ele é um anjinho, aí daqui a pouco ela começa já a falar palavras torpes, aí já ela não é mais um anjinho, já é outra coisa. Então é coisas da carne, são obras da carne. Por isso que nós devemos olhar para as ovelhas, olhar para os filhos de Deus, né, para o Espírito, porque é no Espírito, amados, que nós somos uma nova criatura, que nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Então tudo isto provém de Deus. Tudo isto o quê? Tudo isto que Cristo fez, não é o que nós fazemos ou o que nós precisamos fazer. Tudo isto é o que Deus fez. Reconciliou consigo mesmo em Cristo. Glória a Deus. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, o 19. O 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens
os seus pecados e nos confiou a mensagem da reconciliação. Glória a Deus. Isto é, ou seja, o que Cristo fez. Glória a Deus. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliando consigo o mundo, amados, é reconciliando os espíritos das ovelhas. Por isso é que todos os espíritos das ovelhas estão em Cristo. Glória a Deus. Por isso é que nós não conhecemos mais as pessoas segundo a carne. Então, consigo mesmo o mundo é os espíritos de todas as ovelhas, não imputando aos homens os seus pecados. Então, amados, a partir do momento que as ovelhas do Senhor foram reconciliadas com Deus, não lhes foi mais imputado o pecado. E hoje também o pecado não mais nos é imputado. Glória a Deus. Por que não mais nos é imputado? Porque nós estamos em Cristo, nascemos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça, debaixo da jurisdição de Cristo. Glória a Deus. E não debaixo da jurisdição de Adão. É fácil, é simples de entender, porque quando nós nascemos, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado há mais de 2000 anos. E se Ele já nos reconciliou, nós já nascemos reconciliados, né? E se não há mais a jurisdição de Adão, aqui está, no momento, a que prevalece é a jurisdição de Cristo. Então, amados, nós já nascemos debaixo desta jurisdição de Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, amados, além dele não nos imputar mais pecados, ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, da forma que nós recebemos a graça, nós devemos passar. Da forma que nós não somos julgados e condenados, nós também não devemos julgar e condenar as ovelhas, porque nós não conhecemos mais as ovelhas segundo a carne, mas nós conhecemos elas em Cristo, o que Cristo fez para todas as ovelhas. Então, amados, se Deus já reconciliou consigo mesmo em Cristo os espíritos das ovelhas, então está claro que nós estamos em Cristo e não dependeu de nós, porque o nosso tema é: está em Cristo, não dependeu de nós. Glória a Deus. Já nascemos em Cristo, então não dependeu, amados, porque quem nos reconciliou consigo mesmo foi Deus, através de Jesus Cristo, e esse, o ressuscitado. Glória a Deus por esta palavra. Então, amados, um breve resumo sobre esse versículo, capítulo 5, o 17, o 18 e o 19. Né? Se os amados quiserem escrever, Bíblia, papel e caneta, os amados podem anotar. Então, amados, na reconciliação, Deus reconciliou todos os espíritos de todas as ovelhas e não dos bodes, né? Somente as ovelhas foram reconciliadas. Então, Ele reconciliou no passado, no presente e no futuro. Então, tudo aconteceu nos espíritos das ovelhas, porque nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então, quando nós nascemos, nós apenas fomos revestidos de carne. O nosso espírito, ele já estava com Deus.
Glória a Deus por isso. Então, quando Cristo morreu, ressuscitou e Ele reconciliou os espíritos de todas as ovelhas, Ele reconciliou os do passado, os do presente e os do futuro. E todos os espíritos estão em Cristo, de todas as ovelhas. Aí você pode me perguntar, mas quem são esses do passado? Quem são esses do presente? E quem são esses do futuro? Glória a Deus. Então, amados, o do passado é antes de Cristo, ou seja, Moisés, Josué, Davi. Então, são homens, ovelhas de Deus que nasceram antes de Cristo. Então, esses é do passado. E do presente, quando foi que aconteceu? Não está acontecendo agora, mas já aconteceu. O do presente foi Lucas, Mateus, Paulo. Eles estavam vivos quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, todos os espíritos foram reconciliados do passado, antes de Cristo. Os do presente, os que estavam nascidos quando Cristo morreu e ressuscitou. Ou seja, aqueles que nasceram debaixo da jurisdição de Adão, eles estavam destituídos da glória de Deus. Mas nós ainda não tínhamos nascido. Então, nós somos as ovelhas do futuro, que foi passado, presente e futuro. Então, amados, quando Cristo morreu e ressuscitou, todas as ovelhas do futuro, elas foram reconciliadas com Deus. Glória a Deus. Chegou uma ovelha para ouvir a palavra de Deus. Estamos falando aqui, amada, sobre estar em Cristo, não dependeu de nós, já nascemos em Cristo. Glória a Deus. Então, amados, nós fomos reconciliados com Deus no passado, no presente, os que estavam vivos quando Cristo morreu e ressuscitou. Nós, que somos o futuro de quando Cristo morreu e ressuscitou, nós estávamos no futuro. Glória a Deus. Nós lemos 2 Coríntios 5, o 17, o 18 e o 19. Então, amados, os do futuro são todas as ovelhas que nasceram, que estão nascendo e que nascerão ainda. Esses são o do futuro, porque o do passado foi antes de Cristo. O do presente foram os que estavam vivos quando Cristo morreu e ressuscitou. E o futuro somos nós, os que nascemos depois da morte e ressurreição de Cristo. Todos os que estão nascendo, todos os que ainda irão nascer, já nascem reconciliados com Deus, já nascem em Cristo. Então, o nosso tema é estar em Cristo, não dependeu de nós, já nascemos em Cristo. Por isso que não dependeu de nós, amados. O que dependeu foi o que Cristo fez. Apenas as ovelhas, elas vão sendo, os espíritos das ovelhas vão sendo revestidas em carne e passam agora a estar debaixo da nova jurisdição que é Cristo, a nova aliança, a graça de Deus. Glória a Deus. Então, essa é a explicação dos versículos 17, 18 e 19 de 2 Coríntios 5, 17, 18 e 19. Glória a Deus. Então, amados, estar em Cristo é ter nascido debaixo dessa graça, debaixo desta aliança, debaixo desta
jurisdição que é a graça de Deus. Mas vamos conferir. Agora nós vamos ler Romanos, o capítulo é o 6 e o versículo é o 14. É, 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, estar em Cristo é ter nascido debaixo da graça. Nós já sabemos o que Cristo já fez. Nós já sabemos que já fomos reconciliados com Deus. E agora nós estamos sabendo que nós já nascemos debaixo da graça de Deus. Então, amados, todos os que nascem debaixo da graça de Deus estão em Cristo, já estão reconciliados com Deus. Então, estar em Cristo é o que Cristo fez, é você nascer debaixo dessa jurisdição a qual Ele já fez. Na graça, nós não fazemos. Na graça, nós cremos no que Cristo fez. Glória a Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é claro que o pecado ele não tem domínio nem poder sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. E se nascemos debaixo da graça, nós já nascemos em Cristo, já nascemos debaixo desta nova aliança, desta nova jurisdição. Glória a Deus. Então, amados, agora nós já nascemos em Cristo. Nós não estaremos em Cristo. Nós já somos e já estamos em Cristo. Deus agora, Ele nos vê em Cristo, no Espírito e não na carne. Então, Deus agora, Ele não está preocupado com o que você precisa fazer para estar em Cristo. Ele já vê o que já foi feito no Espírito, a qual Ele já nos reconciliou com Deus. Glória a Deus. Então, não dependeu de nós, mas já dependeu de Cristo. E estamos em Cristo e já somos e já nascemos justificados, santificados, sem pecados, abençoados, salvos, libertos e aperfeiçoados. Então, amados, o que é estar em Cristo? É nós termos nascido debaixo da graça, nós termos nascido debaixo da jurisdição de Jesus Cristo e não de Adão, porque debaixo da jurisdição de Adão, todos nasceram debaixo de pecado, eles eram pecadores. Nós não, nós nascemos na jurisdição de Jesus Cristo. E se nós nascemos debaixo da jurisdição de Cristo, nós estamos em Cristo. Nós não estamos em Adão. Os que estavam em Adão eram pecadores. Os que estão em Cristo não são pecadores, são novas criaturas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer uma leitura aqui de alguns versículos. O que é estar em Cristo? O que somos em Cristo? O que é que isso aconteceu, né? Qual é a eficácia de estar em Cristo? Qual a eficácia da graça? Qual a eficácia de Cristo? Qual é essa eficácia a qual nós somos e estamos em Cristo? Nós vamos ler agora Romanos 5, o versículo é o 1 e o 18. Agora, uma das eficácias da graça de Deus, de ter nascido debaixo da graça de Deus, é que nós já nascemos justificados. Romanos 5, 1 e 18. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não está dizendo que você vai ser justificado, que você será justificado, sendo, pois, justificados pela fé. Então, nós fomos justificados pela fé quando nós cremos, né? Então, quando você crê, você tem paz com Deus, como diz aqui a parte B. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quando nós temos esse entendimento de que nós já somos justificados diante de Deus, nós já fomos justificados e nós já nascemos justificados e hoje nós temos paz com Deus. Agora, em graça, você não se preocupa mais em fazer campanha, em pagar preço, em fazer tipo de corrente, porque agora na graça nós já fomos justificados. Temos paz com Deus. Então, nós não somos devedores, porque os devedores eram os que nasceram debaixo da jurisdição de Adão, que eram transgressores, né, debaixo da lei, mas nós não somos transgressores e nem somos pecadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, essa é uma das eficácias a qual nós somos em Cristo. Nascemos justificados. Vamos para mais uma eficácia da graça de Deus? Somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, amados, não é por obras que eu sou justificada, que eu sou reconciliada e que eu sou salva. É pela graça de Deus que nós somos salvos, pelo que Cristo já fez por nós. Essa é uma das eficácias de nós estarmos em Cristo, ter nascido em Cristo, ter nascido debaixo da jurisdição de Cristo, debaixo da graça. O nosso espírito já foi reconciliado, por isso é que nós já somos salvos pela graça. Nós não precisamos mais buscar, querer nos salvar, buscar, querer pedir perdão de Deus, se arrepender, porque nós não estamos devendo para Deus. Nós temos paz com Deus, como nós vimos em Efésios, né? Na palavra de Deus, em Romanos, que nós temos paz com Deus. Glória a Deus. Então, amados, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Então, nós não seremos salvos. Você é salvo, né? Pois é pela graça que sois. Então, nós precisamos observarmos os verbos. Sois salvos. Então, sois salvos pela graça. É pelo que Cristo fez. É essa que é a diferença da graça de Deus. Ter nascido debaixo da jurisdição de Cristo. Então, você já não será, mas você já é salvo pela graça. Então, vamos ver ainda mais uma eficácia ainda do que é estar em Cristo. Estar em Cristo, nós já somos santificados pela graça de Deus. Hebreus 10 e 10. Hebreus 10 e 10. Vamos ler a palavra de Deus. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Então, amados, ele não precisa
fazer mais nenhum tipo de sacrifício. Foi um único sacrifício, uma vez por todas, e a qual Ele nos santificou. Então, não precisa fazer mais nenhum tipo de jejum para se santificar, como a tradição diz, que você precisa fazer um jejum para se santificar, para a sua fé aumentar. Nós já somos perfeitos, né? Nós já somos santificados só de estarmos em Cristo, de termos nascido debaixo da nova aliança, da jurisdição de Cristo. Então, nós não seremos santificados, nós já somos santificados. Glória a Deus por esta palavra, porque ela está clara. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Então foi pelo corpo, pela oferta de Jesus Cristo, né? Então foi Ele que ofertou para que nós fôssemos santificados. Não é nós que temos que oferecer jejum para nos santificar, porque se estiver escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, nós aprendemos que não precisamos mais, né, agora na graça, que é tudo novo e não tudo de novo. Mais uma eficácia do que é estar em Cristo. Estarmos em Cristo, nós estamos sem pecados pela graça de Deus. Vamos ler Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Então, a palavra de Deus ela está clara que pelo sacrifício de si mesmo, pelo sacrifício de Jesus, da sua carne, do seu corpo, o derramamento de sangue, né? Nós agora na graça, nós já nascemos sem pecados, porque o pecado ele foi aniquilado. Se Jesus Cristo aniquilou o pecado e nós nascemos debaixo da jurisdição de Cristo, nós nascemos sem pecados. Amém? Glória a Deus, porque essa é a graça e esse é o apostolado a qual nós cremos, a qual nós falamos, porque criei e por isso falei. É isso que nós cremos e é isso o que nós falamos. Então, amados, esse pecado que foi aniquilado foi o pecado da jurisdição de Adão. Todos que nasciam debaixo da jurisdição de Adão já nasciam debaixo do pecado, eram considerados pecadores, mas esse pecado ele foi aniquilado pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. E uma vez aniquilado, nós que nascemos agora debaixo da jurisdição de Cristo, já nascemos sem pecados, pela graça. Então, amados, não é eu que tenho que pedir perdão de Deus, não é eu que tenho que não me achar pecadora. É o que está escrito e é o que nós cremos. Amém? Se esse pecado foi aniquilado e eu nasci debaixo da graça, eu nasci sem pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós também nascemos abençoados pela graça de Deus. É mais uma eficácia de Cristo em nós. Efésios 1 e 3. Glória a Deus. Efésios 1 e 3,
né? A qual, pela graça de Cristo, nós já somos abençoados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, amados, todos os que nasceram debaixo da jurisdição de Cristo já estão em Cristo, abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só o fato de nascer debaixo desta nova aliança, você já nasce debaixo dessa jurisdição, já nasce em Cristo. Em Cristo é esse pacote, né? Em Cristo é essa graça, a qual Cristo já fez por nós, a qual nós agora, pela fé, nós apenas cremos e recebemos por fé o que Cristo já fez. Porque na graça nós não fazemos, nós cremos no que Cristo já fez. É uma troca para a glória de Deus. Agora também na graça, houve também uma outra eficácia, é que nós fomos aperfeiçoados pela graça de Deus. Vamos ler Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, amados, foi com apenas uma oferta, um único sacrifício, e ele já aperfeiçoou para sempre. Então, nós não precisamos fazer nenhum tipo de jejum, não precisamos participar de nenhuma Páscoa judaica, que a tradição chama de ceia do Senhor, para sermos aperfeiçoados, para termos comunhão com Deus, porque nós já fomos reconciliados, estamos aperfeiçoados, e esse aperfeiçoamento é para sempre, porque está escrito: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, ou os que estão sendo revestidos de carne. Ou seja, todos os que estão sendo revestidos de carnes, eles já foram santificados. Por isso, amados, que está em Cristo, agora na graça, nós já nascemos santificados. Glória a Deus, já nascemos aperfeiçoados, porque nós estamos em Cristo. Essa é a eficácia do que é estar em Cristo, de ter nascido debaixo da graça de Deus. E a última eficácia que eu vou falar esta noite é: nós já estamos libertos pela graça. Gálatas 5:1. Glória a Deus. Então, nós estamos libertos pela graça de Deus. Vamos ler o 5:1 de Gálatas. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Então, amados, Cristo já nos libertou. Quando Paulo fala que nos libertou, ele estava falando dele no presente e dos irmãos que estavam presentes. Mas nós somos o do futuro. Glória a Deus. E se nós somos o do futuro, que nasceram depois de Cristo, nós já nascemos libertos. Amém? Glória a Deus. Então nós já somos libertos. Mas libertos de quê? Nós já somos libertos, né? De todo o pecado que nos condenava. Nós já somos libertos
de todo e qualquer principado e potestade, nós já somos libertos, porque Cristo já nos libertou. E na parte B, estais, pois, firme, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Porque muitos hoje ainda não entenderam que já são livres. Existe campanha da libertação, campanha para você se aperfeiçoar. Existe muito tipo de correntes e de campanha para você pagar preço. Por isso é que o apóstolo Paulo diz na parte B: estais, pois, firmes, não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, amados, aí no sistema religioso, nós vimos que há uma escravidão e você precisa pagar preço, né? E muitas vezes até custos financeiros, né? Você, vamos dizer, negociar, comprar a bênção, a qual nós já entendemos que já somos abençoados e nós já somos libertos. Glória a Deus. Então, amados, agora na graça, nós somos tudo isso, a eficácia de Cristo, a eficácia de termos nascido debaixo da graça, termos nascido debaixo da jurisdição de Jesus Cristo, nós já nascermos reconciliados com Deus, nós já nascermos justificados pela graça de Deus, nós já nascermos salvos pela graça de Deus, já nascermos santificados pela graça de Deus, já nascermos sem pecados pela graça de Deus, já temos nascido abençoados pela graça de Deus, nós temos nascido aperfeiçoados pela graça de Deus e nós temos nascidos libertos pela graça de Deus. Então, o tema da nossa ministração hoje, do nosso apostolado, né? Está em Cristo, não dependeu de nós, já nascemos em Cristo. Então, amados, o fato de nós estarmos em Cristo não dependeu de nós, porque nós já nascemos em Cristo e estamos em Cristo pelo que Cristo fez, e hoje nós cremos pela fé e vivemos pela fé no que Cristo fez. Então, essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Aplauda o Senhor pela palavra.